Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 371 e 372, ou seja, os exercícios 71 e 72 do capítulo 3 do livro Química, Ciência Central, Brown e LeMay, 13ª edição, tá certo? A capa que aparece aí no slide é a capa da edição americana, mas enfim, a capa da edição brasileira, edição traduzida, né, para o português é diferente, mas enfim, trata-se da mesma 13ª edição, tá certo? Vamos lá então. Bom, o problema, enfim, o exercício, né, 371, né, é uma questão, né, nos pede o seguinte na letra A. Defina os termos reagente limitante e reagente em excesso. Né? Nós podemos definir o reagente limitante como o reagente que está presente em menor quantidade no sistema reacional, bem entendido, levando-se em conta a proporção de combinação entre os reagentes, proporção essa em número de mols estabelecida pela equação química devidamente balanceada. Né? Tomemos essa reação aí como exemplo. Né? Hidrogênio reagindo com oxigênio formando água, ficando apenas com números inteiros na equação, né? Os menores números inteiros possíveis. 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. Né? Se eu tiver no meu sistema reacional 2 mols de hidrogênio, mas tiver menos do que 1 mol de oxigênio, eu não conseguirei produzir 2 mols de água. Eu produzirei um número de mols de água menor do que 2. Nesse exemplo hipotético, então, oxigênio seria reagente limitante. Bom, e o que é o reagente em excesso? É o inverso, né, do reagente limitante. Né? É o reagente que está presente em maior quantidade no sistema reacional, bem entendido, maior quantidade em número de mols, levando-se em conta, ou tendo por base, a proporção estequiométrica, a proporção em número de mols com que os reagentes se combinam, proporção essa devidamente estabelecida pela equação química devidamente balanceada. Né? Ainda nesse nosso exemplo aí, se eu tiver, por exemplo, 2 mols de hidrogênio mais menos do que 1 mol de oxigênio, eu produzirei menos do que 2 mols de moléculas de água. Consequentemente, oxigênio seria reagente limitante e hidrogênio seria, né, reagente em excesso e parte dele sobraria não reagido ao final da reação. Né? Isso, digamos, de um ponto de vista prático, experimental, irá diferenciar, né, o reagente limitante do reagente em excesso, porque o reagente em excesso sobrará parte dele, né, um certo número de mols dele, não reagidos ao final da reação. Né? Bom, letra B. Porque a quantidade de produto formada na reação é determinada unicamente com base na quantidade presente do reagente limitante. Ora, o reagente limitante é chamado de limitante justamente porque é ele que determina, condiciona, limita a quantidade máxima de produto que eu posso formar. Né? Tomando ainda por base a nossa reação aí, se eu tiver exatamente 2 mols de hidrogênio, exatamente 1 mol de oxigênio, eu produzirei exatamente 2 mols de água. Mas se eu tiver 2 mols de hidrogênio e menos do que 1 mol de oxigênio, eu produzirei menos do que 2 mols de água. Né? O reagente limitante, aquele presente em menor quantidade, bem entendido, menor quantidade em número de mols, tendo por base a equação química devidamente balanceada, né? E a proporção que ela estabelece de combinação em número de mols entre os reagentes, é esse reagente, então, o limitante, né? Presente em menor quantidade, né? Pelo critério já mencionado, que irá determinar a quantidade máxima de produto que eu vou poder formar. É por isso que a quantidade máxima de produto formado, o rendimento teórico da reação, será calculado com base na quantidade de reagente limitante presente, né? E não com base na quantidade do reagente em excesso. Né? E a letra C, então, nos coloca, né? Por quê? Né? Você irá escolher que composto será o reagente limitante com base no número inicial de mols e não com base na massa inicial. Né? Bom, se fosse simplesmente comparar massas, seria simples descobrir, sem fazer qualquer cálculo, quem é o reagente limitante. Né? Se eu tiver numa dada reação dois reagentes A e B, se eu tenho 5 gramas de A e 2 gramas de B, bom, então B seria o limitante, porque só tem 2 gramas. Bom, mas devemos lembrar que a proporção
com que os reagentes se combinam para formar os produtos é uma proporção em número de mols estabelecida ajustando os coeficientes estequiométricos da equação química, ou seja, balanceando a equação química. Então, na verdade, nós devemos definir quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, comparando o número de mols presente de cada um dos reagentes e não simplesmente comparando as massas, né? O que pode muitas vezes nos levar a uma conclusão absolutamente errada. É claro que, uma vez estabelecida a proporção em número de mols, eu posso tomar as massas equivalentes, né? Por exemplo, aí na nossa reação, né? As massas correspondentes, né? Seria melhor dizer. No nosso caso, aí no exemplo, né, 2 mols de hidrogênio, de moléculas de hidrogênio, né, são 4 gramas. 1 mol de moléculas de oxigênio são 32 gramas. Então, a proporção é 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, ou, nesse caso em particular, né, 4 gramas de hidrogênio para 32 gramas de oxigênio. Então, eu posso comparar massas, mas massas que advêm da proporção estabelecida em número de mols, ajustando, como já dissemos, né, os coeficientes estequiométricos da equação química, ou seja, balanceando a equação química. Em última análise, então, o que você está comparando para descobrir, né, quem é o reagente limitante, quem é o reagente excesso, é o número de mols presentes no sistema de cada um dos reagentes, e não simplesmente as massas, né? Porque é justamente a proporção em número de mols que está lá estabelecida na equação química devidamente balanceada, tá certo? Então você pode responder as letras A, B e C e com as suas palavras, aumentando um pouquinho, diminuindo um pouquinho, acrescentando algum exemplo, mas enfim, a essência, né, da resposta é aquilo que mencionamos aqui, certo? A questão 272, então, nos pede na letra A, defina os termos rendimento teórico, rendimento verdadeiro, né? Enfim, e rendimento percentual. Rendimento teórico é aquela quantidade de produto que nós calculamos que obteremos e que efetivamente até obtemos no sistema reacional, né? Obtemos um sistema reacional com base nas quantidades, no número de mols de reagentes e produtos que nós utilizamos. Esse é o rendimento teórico, né? O rendimento prático, experimental, rendimento verdadeiro, né, como queira se chamar, é o rendimento que você efetivamente obtém ao final, né? Porque, por exemplo, se o seu produto, suponhamos, é um sólido, a situação mais fácil aí da gente exemplificar, né? Você misturou os reagentes em quantidades tais a obter 5 gramas do produto. Esse é o rendimento teórico. E lá no meio reacional, eventualmente você tem realmente 5 gramas. Mas, se é um sólido, você vai ter que filtrar para conseguir isolar. Parte dele vai ficar preso no filtro, no papel de filtro, no funil de placa porosa, ou enfim, qual tenha sido aí o sistema que você utilizou para filtração. Se posteriormente você for recristalizar o composto para purificá-lo, lavar para purificá-lo, parte dele vai se perder aí no solvente, vai ser arrastado pelo solvente que você utilizou para lavar, vai ficar parte dele no solvente que você utilizou para promover a cristalização, de forma tal que por mais que você tenha juntado reagentes em quantidades tais a obter 5 gramas do produto e realmente tenha ficado com 5 gramas do produto no sistema reacional após a síntese, no final, né, isolado, purificado, seco, você vai ficar com menos do que 4 gramas, tá certo? Uma analogia que se pode fazer, por exemplo, é o seguinte: você compra uma latinha de refrigerante. Lá está dito na lata que tem 355 ml. E vamos supor que tem exatamente 355 ml. Bom, mas você não vai conseguir beber 355 ml, porque por mais que você vire a latinha de cabeça para baixo, etc., um volume mínimo que seja do refrigerante vai ficar preso lá no interior das paredes da lata. Ou seja, o rendimento teórico, né, na nossa analogia, são 355 ml, mas na prática você não consegue consumir os 355 ml. Bom, e o rendimento percentual, então, é a razão entre rendimento prático, verdadeiro, experimental, dividido pelo rendimento teórico, vezes 100. Né? E já fica bastante claro que o rendimento percentual nunca pode ser superior a 100%. Né? Se de repente você realizou um experimento, fez os cálculos, isolou lá o seu produto e fez as contas e deu um rendimento superior a 100%, com certeza você cometeu um erro. Né? Ou você colocou um sistema racional mais reagente do que acha que colocou, errou na medida de volume ou de massa, né? Ou você fez os cálculos errados, né? Mas não tem como o rendimento percentual ser superior a 100%.
Bom, e a letra B, então, porque o rendimento real, né, verdadeiro e tal, em uma reação é quase sempre menor que o rendimento teórico. Bom, bate com aquilo que já dissemos lá na letra A, né? Nas etapas aí de purificação, etc., para você isolar o seu produto, né? Quanto mais etapas houver aí no processo de isolamento e purificação, maiores serão as perdas, de forma tal que você não vai ficar ao final seco, isolado, purificado, etc., com 100% do produto que você obteve no seu sistema de reação, de forma tal que o rendimento verdadeiro será sempre menor, né, ou quase sempre menor do que o teórico, tá certo? E letra C, pode uma reação ter um rendimento verdadeiro, enfim, de 110%? Não, com certeza, né? Rendimento verdadeiro, na melhor hipótese, seria de 100%. Se você, numa situação muito ideal, né, enfim, conseguir recuperar do sistema reacional realmente 100% do produto que você obteve. E aí, então, seu rendimento percentual seria de 100%, rendimento verdadeiro seria igual ao rendimento teórico, você teria um rendimento percentual de 100%, mas você não tem como ter um rendimento de 110%. Quer dizer, obter mais produto do que seria possível com base, né, nas quantidades de reagentes, número de mols de reagentes que você colocou no sistema reacional. Então, é uma reação, né? Can a reaction ever have, né? Enfim, 110%, 110%, enfim, de rendimento aí percentual? Com certeza não, né? Com certeza não, tá certo? Enfim, pelas razões já postas, quer dizer, você não pode no final, por mais que você tenha tido uma perda zero, suponhamos assim, para isolar e purificar o produto, você ficaria então com todo o produto que você obtém no sistema reacional. Não tem como ter mais do que isso. Então, rendimento superior a 100%, ou nesse caso aí do exemplo, né, da pergunta de 110%, não é possível, né? Significaria dizer que você obteve mais produto do que seria possível com base no número de mols de reagentes que você colocou no sistema reacional. Isso, evidentemente, não teria nenhum cabimento. Tá certo? A matéria estaria sendo criada do nada, né? Que não faz sentido. Tá certo? Enfim, ficamos por aqui e até o nosso próximo exercício.